Olá, tudo bem? Quero compartilhar uma palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Se encontra em Mateus 14, versículo 26 em diante. Diz o seguinte: Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus disse: Venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Jesus estendeu a mão e imediatamente levantou Pedro. A questão é: o medo te faz parar? Por quê? Será que Jesus não é o suficiente para tirar o medo? Pedro, quando ele começou a andar sobre as águas, ele estava com os olhos totalmente fixados em Jesus. Sabe, eu imagino que não tinha nada para atrapalhar Pedro naquele momento, porque ele estava com os olhos totalmente fixados em Jesus. Mas quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele começa a lembrar: meu Deus, eu estou no meio da água, eu estou na tempestade, o vento está forte, sabe? Começou a olhar as circunstâncias ao seu redor e ficou com medo. E muitas das vezes o medo nos faz parar. Quando tiramos os olhos de Jesus, quando nós, desfixamos os olhos de Jesus, quando não olhamos somente para Ele, o medo vem e o medo nos faz parar. Então, que nessa manhã venhamos avançar com os olhos fixados somente em Jesus, porque quando estamos com os olhos em Jesus, o medo não pode nos parar, porque Jesus, ele nos tira o medo, ele tira todo o medo, toda a angústia, sabe? Ele tira tudo aquilo que não provém dele, sabe? Então, que nessa manhã Jesus venha tirar o nosso medo de prosseguir, o nosso medo de não dar certo. Então, Jesus, ele é capaz de tirar o nosso medo quando estamos com os olhos fixados somente nele. Fico com essa mensagem e que Deus te abençoe.